Nós já louvamos o Senhor e agora vem a melhor parte, que é o nosso alimento espiritual, que é a palavra dEle. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração e fala para o Senhor o que você precisa ouvir nesta noite. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero ouvir a tua voz nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, eis aqui a tua amada igreja nesta noite. Papai querido, nós já entoamos louvores diante do teu altar. Nós já agradecemos por estarmos aqui na tua presença nesta noite. Papai querido, que nesta hora o Senhor venha tirar todo o enfardo, toda a fadiga, tirar todo o peso, todo o cansaço do nosso meio. Mas que nesta hora, Espírito Santo de Deus, o Senhor abra o nosso entendimento espiritual, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Papai querido, que a palavra que vai ser ministrada, que venha do coração do Senhor para os nossos corações. Papai querido, o Senhor conhece o anseio da tua igreja, o Senhor conhece a necessidade da tua igreja, Senhor. Que nesta noite esta palavra venha de encontro à nossa necessidade, que esta palavra venha de encontro aos nossos corações nesta noite, trazendo renovo, trazendo cura, trazendo libertação e salvação para as nossas vidas. Senhor Jesus, eu apresento o teu servo que irá ministrar a tua palavra. Senhor, que ele venha diminuir, mas que a tua presença venha estar sobre a vida dele. Usa, Senhor, ele, ó Pai, para falar conosco nesta igreja. Papai querido, usa ele com a ousadia do Senhor. Papai querido, e eis aqui a tua igreja diante da tua presença. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Mateus 3. Mateus 3, do 1 a 12. Amém? A palavra de Deus fala assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela fala aqui de João Batista. João Batista foi o último profeta do Senhor. E a palavra de Deus fala que tudo aqui começa no deserto. Porque se cada um de nós quisermos ter intimidade, nós precisamos de andar no deserto. Porque é no deserto que nós somos alimentados pelo maná que cai do céu. É no deserto que nós somos saciados a nossa sede. Porque no deserto é que nós clamamos a Deus verdadeiramente e Ele nos mostra o caminho. Ele se manifesta, é no meio da nossa dificuldade. Por isso João Batista estava pregando no deserto. Mas aqui quando fala no caminhar de João Batista, aqui já pega o final da sua estrada.
A palavra de Deus, ela fala no versículo 6, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E no versículo 5 a palavra de Deus fala: então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. Então ia uma multidão para ouvir a palavra do Senhor ali naquele momento. Mas com certeza no começo, para João Batista, quando ele começou ali, ele teve dificuldades, porque ele saiu do deserto e começou a pregar a palavra. Provavelmente as primeiras pessoas que passaram naquele lugar olharam e disseram: esse cara é doido, como que esse homem está pregando isso aqui? Mas quando Deus está conosco, quando Deus está no nosso caminho, é na dificuldade que nós aprendemos a crescer, a enfrentar batalhas, a enfrentar dificuldades, porque nós sabemos que Ele está na frente de cada um de nós, porque Ele é quem abre o mar, é que Ele que coloca nuvens sobre o seu povo no meio do deserto. Mas para isso nós precisamos de ter fé. O princípio de tudo que está em Hebreus, porque a palavra de Deus fala: sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus fala que João Batista precisava de preparar o terreno, porque o Senhor Jesus Cristo estava vindo. Então Deus faz tudo da sua maneira, e nada pode impedir os planos de Deus. Por isso nós estamos aqui reunidos hoje sobre essa palavra, porque se nós estamos aqui, foi porque Deus permitiu que nós estivéssemos, e que nós estamos crescendo a cada dia, sendo protegidos, sendo fortalecidos, e milagres acontecendo no meio do seu povo. Basta que nós continuemos andando de verdade nesse caminho. E a palavra de Deus fala sobre arrependimento, porque o verdadeiro sentido da palavra é transformar o nosso coração. Mas a nossa transformação, ela não vem do dia para a noite, requer tempo. O povo, quando foi liberto do Egito, Deus coloca o povo no deserto, e durante 40 anos aquele povo aprendeu a andar com Deus. Teve que durar 40 anos para aquele povo confiar em Deus, aprender, saber que Deus protege, saber que Deus anda com eles, porque antes Deus mandou as 10 pragas no Egito, mandou os gafanhotos, morreram os primogênitos, as águas foram transformadas em sangue. Mas nada daqueles milagres fez com que aquele povo tivesse fé verdadeira. A fé só foi alcançada quando eles foram colocados no deserto. E por isso que depois que passaram no meio do mar em seco, do outro lado o Senhor fechou as águas para que eles não voltassem. Porque para nós andar nesse caminho, às vezes a dificuldade faz com que a gente queira parar, e o Senhor fala: continue andando, porque eu estou com vocês. João Batista teve dificuldades, mas ele não desistiu hora nenhuma. Se estava ali uma multidão ouvindo a palavra de Deus, foi porque ele persistiu a cada dia, ele não desistiu nas dificuldades. Quando as pessoas falaram: esse cara é doido de estar pregando essa palavra nesse lugar. Porque a mesma coisa foi falada para Noé quando ele começou a construir a arca. Mas Noé de maneira nenhuma desistiu. Era apenas Noé e a sua família, mas aquilo era o suficiente, porque a palavra de Deus fala: onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, eu estarei no meio deles. Essa fé que transforma e move montanhas. E assim Deus vai trabalhando no meio do seu povo e mostrando para cada um de nós: olha o que eu já fiz na vida desse povo meu. Porque se vocês tiverem fé, vocês também poderão andar sobre as águas, assim como Pedro, porque ele também é igual a nós. Basta que nós tenhamos fé e andarmos nesse caminho. E João Batista é transformado e se torna um grande pregador, porque Deus estava com ele. A palavra de Deus fala lá em João 3:1-8, ela fala assim, João 3:1-8, a palavra de Deus fala assim. João 3:1-8. Porque para andar na palavra de Deus, nós temos que nos sacrificar. Nos sacrificar que eu falo, é porque João 3 vai falar isso: morrer para o mundo e nascer para Cristo. Porque quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi,
bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Provavelmente Nicodemos estava lá no meio dos saduceus quando chega para ver João Batista batizando. E João Batista, através de Deus, fala raça de víboras, porque eles queriam apenas ser batizados. Eles não queriam a transformação, eles queriam apenas a salvação. Mas Deus mostra que nós temos sempre que ser trabalhados, porque cada dia que nós andamos com Deus, nós vamos conhecendo de verdade a palavra, e vamos sabendo aquilo que Ele tem de melhor para nós, e o caminho qual é, porque o caminho é Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso nós nos reunimos todos os domingos, para aprender essa palavra. Jesus respondeu, disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilha de ter dito: necessário vos é nascer de novo? O povo judeu tinha todo um conhecimento das leis, porque as leis foram dadas para eles. E nós, se conhecemos o certo e o errado, foram através desse povo, porque eles receberam as leis primeiro. Mas existe uma coisa interessante, que as leis foram dadas por Deus, então as leis são celestiais, e nós somos carnais. Então o homem, o ser humano, por mais que ele conheça as leis, ele nunca consegue cumpri-las. Ele nunca consegue cumpri-las. Através das leis que Deus tinha dado para o seu povo, lá no deserto, o Senhor deu também o castigo. Porque se as pessoas não cumprissem, se a pessoa fala assim: aquele não pode roubar, não pode cobiçar, não pode tudo isso, aquele que fizesse isso era apedrejado até a morte. Mas o povo começa a mudar a lei, porque quem quer morrer, mesmo sabendo que está errado? Por isso, lá em Efésios, se não me falha a memória, o Senhor fala que a lei estava ficando enferma pela carne, porque o próprio judeu estava mudando ela. Mas teve que vir o Senhor Jesus e cumprir tudo que estava na lei, porque Jesus também era espiritual, assim como a lei. E para que nós venhamos obedecer também essa palavra, nós temos que nos tornar espirituais. E isso que está falando aqui: aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Temos que nascer da água e do Espírito, simbolizando o batismo, e depois nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Através desse momento vêm as dificuldades, porque através das dificuldades é que nós vamos aprender a confiar em Deus. Ele coloca as dificuldades no nosso caminho, para que veja se a gente continua andando para frente, caminhando, mesmo sabendo que existem obstáculos que nós temos que vencer, porque Deus os colocou lá. Assim como foi Davi, quando enfrentou Golias. A partir daquele momento, o povo começa a olhar diferente para ele. Porque enquanto todos estavam com medo daquele gigante, chega um menino pequeno, de pequena estatura, com uma pedra e o derruba. Porque ele lançou a pedra, mas quem direcionou foi Deus. Por isso que nós temos que ter fé no coração. Porque quando você tem fé, você sabe que essa palavra tem poder. E se ela tem poder, basta a gente caminhar, não importando com a dificuldade. Durante 3 anos nós pregamos debaixo do telhadinho. Mas pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Ele colocou um teto hoje, onde nós podemos continuar pregando essa palavra. Ter fé é mesmo sabendo que estamos na dificuldade, mas sabendo que Deus está conosco, trabalhando nas nossas vidas. Por isso você não vê hora nenhuma falar que João Batista desistiu. Você não vê Jesus Cristo desistindo. Mesmo no Betseba, quando ele estava chorando de agonia, com suor saindo sangue, porque ele sabia que iria ser castigado bastante. Mas ele ora para Deus, mostrando para nós: se você tiver fé e orar, Deus opera nas nossas vidas e tira o medo do nosso coração. E mostra o caminho e anda junto conosco.
Porque mesmo Paulo, quando estava preso, escrevendo as cartas do novo livro do Testamento, que ele nem sabia que um dia ia estar aqui, Deus estava com ele lá também. Mesmo quando José, quando foi preso injustamente no Egito, e ficou quase 15 anos, Deus estava com ele lá dentro também. Porque quando tirou ele, ele se torna governador do Egito. Porque é assim que Deus faz na vida do crente que tem fé e anda na sua palavra. Em 2 Timóteo, a palavra de Deus fala assim, 2 Timóteo 3, 1, 7. 2 Timóteo 3, 1, 7. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós aprendemos a nos defender do mal. Nós aprendemos, Deus nos dá armas, nos dá o escudo, nos dá a espada. E esse escudo e a espada é a palavra do Senhor, nos direciona o caminho. Porque se nós não tivermos essa palavra, a palavra de Deus fala que somos igual folhas secas, igual o vento leva de um canto para o outro, não sabe nem o que está fazendo. Mas quando você anda e você olha para dentro do seu próprio coração e vê que somos pecadores e precisamos do Senhor Jesus Cristo, Ele vem de braços abertos e nos abraça e anda conosco. Em 2 Timóteo 3, 1, 7, olha o que fala. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Só para vocês terem uma noção desses últimos dias que nós estamos vivendo. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afaste, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. E no versículo 7 fala, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Porque para nós termos o conhecimento da verdade, temos que ter o primeiro que está escrito em Hebreus, fé. Mas em Tiago fala que fé sem obra é fé morta. Então a fé é o primeiro passo que nós demos. A fé é aquilo que aconteceu quando Saulo estava na estrada de Damasco. Saulo estava na estrada de Damasco e tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Mas Deus não invade o livre-arbítrio de ninguém. Como aconteceu aquilo? Se o Senhor não invade a sua vida, não invade o seu livre-arbítrio, como que Deus teve um encontro com Saulo de Tarso na estrada de Damasco? O que tinha acontecido? O que ocasionou para que ele fizesse aquilo? Porque Jesus fala isso, que estou à porta, se abrires a porta, entrarei e cearei com você, porque tudo depende de você, a porta é o seu coração. Mas como que o Senhor Jesus Cristo entra na vida de Saulo e transforma a vida dele? Se voltarmos um pouco em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o povo apedrejando Estevão, o diácono Estevão, e naquele momento que ele é apedrejado, ele prega a palavra antes de ser morto, mostrando para cada um de nós, continua pregando a minha palavra, porque eu tenho povo meu para me ganhar aí nesse mundo. Basta ter fé e continuar, e mais cedo ou mais tarde o coração abre e eu entro dentro, porque para entender a palavra de Deus e as coisas espirituais, você também tem que ser espiritual. Nós deixamos de ser espiritual quando Eva come do fruto proibido no jardim do Éden. Abre-se a visão carnal e se perde a visão espiritual. A partir desse momento que o diácono Estevão está pregando a palavra, Saulo de Tarso estava lá ouvindo, apedrejando, fazendo parte, mas ele estava ouvindo. E de repente o coração dele abre um pouquinho, ele nem percebe. E quando ele está na estrada de Damasco, para perseguir o povo de Deus, que ele tinha pedido autorização para os saduceus e os fariseus, o Senhor Jesus vem como uma luz e fala para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegue?
Ele ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo, porque ele ouviu a pregação do diácono Estevão. Naquele momento o coração dele abre um pouquinho, ele nem percebe, e o Senhor Jesus entra dentro e conversa com ele. E aí o Senhor muda a vida dele. E ele passa de perseguidor a perseguido. Porque a realidade de quem prega a palavra de verdade é que as pessoas não têm um entendimento, não conseguem compreender. Se você perguntar para 10 pessoas que passam na rua, elas vão falar, todas elas, que acreditam em Deus. Mas se você falar, para elas falarem uma palavra que esteja na Bíblia, elas não vão saber. Elas não têm intimidade. Foi assim como Jó, quando perdeu tudo que ele tinha. Ele achava que tinha o conhecimento de Deus. E Deus vai tirando tudo que ele tem, os filhos, tirando tudo que ele tem, os bens materiais. E aí ele fica doente. E ele começa a falar com Deus naquele momento de verdade. E no capítulo 24 ele fala assim: antes eu ouvia falar de Deus, mas agora eu vejo. Então, para a gente ter conhecimento de verdade de quem é Deus, nós temos que andar no deserto, fazer sacrifícios. Assim como o Senhor Jesus não mediu esforços, hora nenhuma, por cada um de nós, pregando a palavra de verdade, obedecendo os mandamentos. Foi castigado, mas hora nenhuma você viu ele procrastinar as pessoas que batiam nele. Quando foi colocado de frente a Herodes, que tinha matado o seu primo João Batista, tinha decepado o seu pescoço, Herodes pede sinais, mas ele fica caladinho, não fala nada. Porque naquele momento eu tenho certeza que ele viu o seu primo sendo degolado, e se ele falasse alguma coisa não ia ser coisa boa. Mas o Senhor Jesus sabe todas as coisas. Em Lucas 4 a palavra de Deus fala assim, Lucas 4, Lucas 4, 1:4. Sacrifício. Uma das coisas mais bonitas na vida é você se sacrificar por Deus. Porque Ele fez isso primeiro para cada um de nós. Quando Jesus Cristo é batizado pelo seu primo João Batista, no Rio Jordão, porque João Batista tinha preparado o terreno e havia milhares e milhares de pessoas indo lá para se arrepender de verdade, porque a palavra estava sendo pregada como ela é, assim como nós fazemos aqui. Não importa o tempo, porque o tempo é de Deus. Noé demorou mais de 90 anos para construir a arca. O povo, para receber a terra prometida, teve que andar durante 40 anos no deserto. Isso significa que esse povo teve fé. E nós também temos fé, porque nós estamos aqui reunidos também sob essa palavra. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito Santo entra em Jesus Cristo e já o conduz para o deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, mais uma vez aqui nós vimos a palavra deserto, João Batista no deserto, Jesus Cristo conduzido para o deserto. O povo sai da escravidão no Egito e Deus coloca no deserto. Por quê? Porque no deserto o diabo não tem nada para te oferecer. No deserto o seu carro não anda, no deserto o seu dinheiro não vale nada. No deserto o que você levar de alimento, mais cedo ou mais tarde acaba. E aí você precisa do maná que cai do céu. Aquele povo foi com todo o mantimento que estava trazendo do Egito, do mundo, e entra no deserto. E passados 15 dias começa a acabar tudo. E aí eles começam a reclamar com Moisés: por que Deus não deixou nós lá no Egito? Lá tinha panela cheia de carnes. Mas Deus queria mostrar para eles que Deus tem um alimento espiritual, mas para você se alimentar desse alimento, você tem que estar no deserto. Porque no deserto é que Deus faz milagres, lembra disso?
O deserto é a palavra de Deus, o deserto é a dificuldade, o deserto é se desprender das coisas do mundo, a qual nós antes achávamos que estava certo, e quando nos deparamos da palavra, tudo muda de direção, e quando tira a gente da nossa zona de conforto, tudo fica difícil, e essa dificuldade é que chamamos de deserto. Jesus Cristo olha para a serpente e fala: escrito está, nem só de pão viverá o homem. Jesus no deserto, a serpente não tinha nada para oferecer, e aí pede ajuda dele. Você podia me ajudar, né, Jesus? Está no deserto, eu não posso fazer nada aqui, não tem nada aqui que eu possa te oferecer, ouro aqui não vale nada, dinheiro aqui não vale nada, mas você tem poder, é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A partir desse momento que Jesus fez isso, ele abriu mão de ser Deus para se tornar homem como nós. E nos mostrar ao mesmo tempo, se você confiar nessa palavra, ela tem poder para proteger você e transformar a sua vida. Leva tempo, lembra disso. Leva tempo. Porque Pedro andou com Jesus 3 anos, andou sobre as águas. Mas quando a coisa começou a apertar e ficar difícil, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Mas a partir daquele momento que ele nega, ele olha para dentro do coração e começa a chorar e se arrepende. Foi o momento que a fé foi transformada e solidificada no seu coração. Ter fé é mesmo quando você tem dentro da sua casa pão e água e agradece a Deus por isso. E sabe que Ele tem sempre o melhor para nós. Se naquele momento está acontecendo isso, foi a permissão de Deus para saber se nós estamos com Ele de verdade. Em Êxodo 3, 17 e 20, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 3, 17 e 20. Êxodo 3, 17 e 20. Né? Êxodo 13. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, retornem ao Egito. Então Deus tem sempre o melhor para nós. Sempre o melhor. O problema é que às vezes nós queremos fazer sempre da nossa maneira. Ele fala, da maneira que vocês fizerem não vai dar certo. Faça da minha maneira, que sempre vai chegar no caminho do Senhor Jesus. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo. Olha só que bonito. Porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, abrir daqui os meus ossos convosco. Aquele povo ficou durante 400 anos na escravidão, porque para você valorizar a liberdade, você tem que conhecer a escravidão. Jesus Cristo fala, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos. Doente éramos nós quando estávamos no mundo. É por isso que quanto mais a pessoa souber que ela é pecadora, que ela é falha, que ela precisa do Senhor Jesus, mais Ele opera na vida dela. Assim como aquela mulher foi levada, cometida em adultério, e o Senhor Jesus olha para eles, com cada um com a pedra na mão, querendo apedrejá-la, porque a lei falava que tinha que apedrejar. Mas o Senhor Jesus olha e fala assim, aquele entre vós não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ela foi liberta naquele momento. Eu fui liberto no momento que eu aceitei o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas depois disso teve uma caminhada, e a palavra de Deus fala que a porta é estreita, porque nós temos que nos desprender das coisas do mundo e começar a andar nessa palavra. O alimento que nós temos agora é a palavra de Deus, e através dessa palavra é que vai construindo
o crente na fé, igual se constrói uma casa. Você nunca vai construir uma casa de uma vez. Você sempre vai colocar um tijolo, depois outro tijolo, depois outro tijolo. Você vai fazer o alicerce primeiro, para depois você colocar o telhado. A palavra de Deus também leva tempo para nós aprendermos. Por isso nós estamos aqui reunidos sob essa palavra. Quando Deus mandava Moisés falar com o faraó, ele falava assim: manda ele libertar o meu povo para que me preste culto no deserto. Porque no deserto, nós já falamos, só o maná nos alimenta. Em Gênesis 3, 4, 6, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 3, 4, 6, a palavra fala assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A partir desse momento, nós nos tornamos isso que nós somos, antes de conhecer a palavra: pecadores, invejosos, maldosos. O ser humano é tudo isso. Ele precisa do Senhor Jesus Cristo, porque apenas com amor é que nós somos trabalhados no nosso coração. Por isso que Deus fala: prega a palavra. Porque se o coração abrir, como abriu o coração de Saulo, o Senhor Jesus entra dentro e começa a Ele mesmo falar conosco, assim como Ele fez na nossa vida. A partir desse momento, lá na frente, Caim mata seu irmão por causa da inveja, porque nessa época ainda não existia essa cobiça que há hoje, mostrando para nós, precisamos da palavra de Deus para nós sermos transformados. E por isso que nós estamos aqui reunidos. 2 Coríntios 11, 1, a palavra fala assim, 2 Coríntios 11, 1, 2 Coríntios 11, vamos falar um pouco de Paulo também, de novo, né? 2 Coríntios 11, 1, a palavra fala assim, 2 Coríntios 11, 1, tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes com razão, o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo no conhecimento, mas já em tudo nos tenho feito conhecer totalmente entre vós. O que eu acho mais interessante, que ele fala aqui no versículo 7 e 8. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. O que eu acho mais maravilhoso é isso que nós estamos fazendo aqui, de verdade, na igreja do Senhor. Porque se você lê a palavra do Ato dos Apóstolos, se você lê Mateus, se você lê Lucas, se você lê Marcos, você vai ver hora nenhuma Jesus pedindo coisas em trocas de pregar a palavra. Por isso os seus discípulos eram usados daquela maneira. A palavra de Deus fala que o lenço de Paulo suado, eles pegavam o lenço para curar pessoas. Olha a unção que ele tinha, mas ele era verdadeiro com a palavra. A palavra de Deus fala que Pedro, eles colocavam pessoas doentes para passar a sombra de Pedro, porque onde passava a sombra, a unção do Espírito Santo curava as pessoas, porque eles eram verdadeiros com Deus, assim como nós também somos aqui nesse lugar, porque também não pedimos nada em troca para pregar essa palavra, e Deus sabe de todas as coisas, e Ele direciona, e Ele levanta, e Ele fortalece, e Ele cura, e nos dá coragem para continuar, assim como essas pessoas tiveram. Porque quando colocava Paulo no cárcere, mas Silas, eles continuavam louvando a Deus. Porque a fé deles era tão grande que sabia que se estava naquele lugar, foi Deus que tinha colocado, e Deus tinha um propósito. Talvez não naquele momento,
mas Deus tem sempre um propósito no meio do seu povo. Assim como José ficou preso durante muitos anos, porque o propósito era salvar o povo da fome. Quando liberta ele, coloca como governador. Apenas Deus tem poder de fazer essas coisas na vida daquele que tem fé. E mostra para o povo que está no mundo: olha o que eu estou fazendo na vida desse povo meu. E para finalizarmos, vocês sabem que quando o pregador fala finalizar, não tem nada a ver, né? Lucas 15, a palavra de Deus fala assim, Lucas 15, 4, 7. Não, já estamos terminando já. Lucas 15, 4, 7. Lucas 15. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Então você vê que ele deixou as 99, mas o mais interessante é que ele não deixou elas de qualquer jeito. As 99, elas ficaram no deserto. No deserto significa que o diabo não tem poder de te manipular naquele lugar. No deserto é só vivemos de milagres da palavra de Deus. No deserto é que nós somos fortalecidos, ganhamos força, coragem, determinação. E as pessoas olham de fora e vê que mesmo naquela dificuldade continuamos andando. E isso faz com que o coração delas também comece a amolecer e abrir para o Senhor Jesus entrar. Em João 3, para finalizar, a palavra de Deus fala assim, João 3, 29. João 3, 29. João 3, 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. E é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista está falando que ele tinha que diminuir, que o propósito dele já havia sido cumprido, que era para preparar o terreno para o Senhor Jesus chegar e fazer toda a obra que ele tinha de fazer, e fez. Porque quando Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida, nada pode impedi-lo. Por isso, ele fala que abre porta que ninguém fecha, e fecha a porta que ninguém abre. João Batista pregou a palavra de verdade, não se importou com o mundo, foi verdadeiro com Deus. Está certo que no final da sua vida, porque ele levava a palavra verdadeira, ele foi degolado, decepara sua cabeça, e foi servido para Herodes. Mas quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver a glória dele, a glória de Pedro, a glória de Mateus, de João, de Paulo e de todas essas pessoas que andaram de verdade e o seu nome ficaram escrito no livro da vida. Por isso eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, e que essa palavra venha dar um pouco mais de entendimento para cada um de nós, e nós continuemos andando, não importando que seja deserto, mas nos alegrando que Deus está conosco nesse lugar. Amém? Glória a Deus, eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade. Quem precisa de oração? Então, eu convido a igreja a se colocar de pé, vamos estar orando pela vida dos nossos irmãos. Vamos estar orando pela vida da nossa irmã Maria de Nalva, a Denilson, Ana Valéria, Mateus, Alisson, Júlio, Ruth, Cristiane, Rosiane, André, Anderson, Valdirene, Moara e Ricardo, Rosimeire, Valteir e Cátila, Anderson e Rafaela, Raila e Fernando, Adaí e Edilamar, Elmo e Sandra, Marole, Antônio, Flávia, Fabiana, Valdean, Nicolas, José Mário, Marcos, Cleusa, Gisele, Daniel, Valdeli, Rosângela, Naara, Maria Letícia, Maria Eduarda, Roseli,
Mariane, Rafael, José e Poliana, Maria José e Dagoberto, Rony Clay, Roseli, Vicente e Valdice, o irmão Pedro, Caroline, Aloísio, Jorge, Maria Eduarda e Juliana, Ludmila, Diogo, Carolina, João Miguel, Denise, Miguel e Rafael, Rosa Maria, Neidinha, Arlos, Amanda, Niqueias, Débora, Amanda Cândida, Thaís, Raquel, Rosana, Márcio e filhos, Augusto, Silvia, Osvaldo, Nilton, Aparecida, Pastor Givanei, Núbia, Aline e Alice, Vera, Wellington, Kelton, Kellyson, Naí, Getúlio, Divino, Walter e João Barbosa e Edilamar, amém? Vamos levantar as nossas mãos para o céu nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós levantamos a nossa mão para o alto, de onde vem o nosso socorro. E nesta noite, ó Pai, nós unimos a nossa fé e apresentamos cada nome que foi citado nesta noite, cada nome que está escrito neste caderno, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus onisciente, um Deus onipresente, que nesta hora, ó Pai, o Senhor venha alcançar cada vida, com a cura do Senhor, com a libertação do Senhor, Papai querido, com os livramentos do Senhor sobre a vida de cada um deles nesta noite, ó Pai, nós te pedimos, continua guardando, Jesus, continua abençoando a vida de cada um deles nesta noite, com a cura, com a libertação, com a restauração e com a salvação do Senhor. E nesta noite também, ó Pai, nós unimos a nossa fé, que as bênçãos sem medidas do Senhor venham estar sobre a vida da tua igreja nesta noite, do menor ao maior. Papai querido, e apresentamos também a semana que se inicia. Papai querido, que o Senhor venha adiante de nós nesta noite, que o Senhor venha quebrar todo laço, todo embaraço, venha tirar todo impedimento contra as nossas vidas, dos nossos locais de trabalho. Lança por terra, Jesus, toda a palavra contrária. Lança por terra, Jesus, tudo que não provém do Senhor contra as nossas vidas, nos nossos locais de trabalho. Senhor Jesus, nos capacita, nos dê a sabedoria do Senhor, nós te pedimos. Papai querido, que a cada dia o Senhor venha suprir as nossas necessidades materiais, as nossas necessidades espirituais, ó Pai, nós te pedimos nesta noite. Papai querido, na mesma fé que as bênçãos sem medidas do Senhor venham estar sobre a vida, ó Pai, dos nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, que a bênção sem medidas do Senhor venha estar sobre cada um que nos ouviu nesta noite. Continua abençoando a tua igreja, continua nos direcionando, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos nesta noite. Papai querido, que o Senhor venha levar, ó Pai, debaixo das tuas mãos santas e poderosas a tua igreja, livrando de todo laço, de todo embaraço, do acidente, ó Pai, do homem sanguinário, que a muralha da tua presença venha guardar a tua igreja, que nem o mal venha nos enxergar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém? E glória a Deus. Estendam as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.